É fácil pensar na importância do tempo quando assistimos a uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Mas em outras ocasiões, quando estamos relaxando, de férias, com a família, é fácil também esquecer do tempo. A verdade é que o tempo nunca esquece da gente. E ele sempre está ali, impactando as nossas vidas. E nesse episódio de hoje do Resumo Cast vamos falar bastante sobre tempo e produtividade, o que é um assunto muito importante para todos os empreendedores. Então fica ligado porque eu vou te contar o que é que uma equipe de Fórmula 1 foi fazer em um hospital universitário. E o que é que isso tem a ver com o livro de hoje. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. No campeonato de 2016 de Fórmula 1, a equipe Williams começou extremamente motivada e determinada a reverter o fraco desempenho nos momentos de pit stop do campeonato anterior. Durante as 8 primeiras etapas da nova temporada, a Williams foi imbatível. Foi no GP da Europa, no Azerbaijão, que a equipe teve o melhor desempenho durante as paradas, igualando o histórico recorde em 2013 da equipe Red Bull, com uma parada de apenas 1 minuto e 92 segundos. Felipe Massa conta que na primeira vez que teve uma parada dessas, ficou tão surpreso que até perdeu tempo para sair do box, pois não estava pronto. Foi diante desses resultados que a equipe de médicos neonatal do Hospital Universitário Galês convidou a escudeira Williams para realizar um intercâmbio de informações com o objetivo de otimizar o tempo e os procedimentos em pequenos espaços que a equipe médica precisava realizar durante um procedimento de reanimação de bebês recém-nascidos. Isso levou os médicos a modificar e simplificar o carrinho de atendimento onde realizavam os procedimentos para garantir que os equipamentos necessários fossem encontrados mais rapidamente. O grupo de médicos também mapeou o chão da sala cirúrgica para indicar claramente onde cada um deles deveria trabalhar, para que o procedimento urgente fosse realizado da forma mais assertiva possível, aumentando assim a possibilidade de mais atendimentos caso fosse necessário. Então aí já fica a primeira dica: identificar os problemas relacionados com produtividade e tempo é uma tarefa extremamente difícil. Quem consegue resultados extraordinários, como a equipe de Fórmula 1 Williams ou o Hospital Universitário. Mas é preciso uma metodologia. E hoje o Resumo Cast trouxe Tatiane De Angela, que é autora de um livro que está se tornando cada vez mais popular entre os empreendedores. Faça o tempo trabalhar para você. Eu costumo dizer que quando a gente perde o tempo, a gente está perdendo não só dinheiro, não só oportunidades, mas a gente está perdendo vida, né? Momentos importantes, momentos significativos da nossa vida. Hoje, Tatiane é palestrante, empresária e especialista em produtividade. Mas no início da sua carreira, quando ainda trabalhava com vendas, ela teve vários problemas relacionados com o gerenciamento do seu próprio tempo. Então eu precisava bater as metas, precisava de resultados, só que eu não conseguia ter resultados e para isso eu comecei a trabalhar feito louca. Comecei a trabalhar 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. É até uma das coisas que eu sempre comento, é que a diferença entre ser produtivo e estar ocupado, né? Que ser produtivo é você conseguir ter resultado. Estar ocupado é você correr o tempo todo para cima e para baixo, mesa transbordante de coisas e ficar aí correndo feito uma barata tonta sem conseguir ter um resultado efetivo. E era assim que eu vivia. Eu corria muito e não tinha resultado nenhum. E foi quando eu comecei a estudar sobre produtividade, alta performance, gestão do tempo e comecei a criar um passo a passo para eu aplicar na minha vida e conseguir ter mais resultado com menos energia, em menos tempo. E aí eu consegui em 6 meses ficar em primeiro lugar no ranking de vendas. Depois disso eu comecei a aplicar com a minha equipe, era uma equipe de 10 vendedores, a gente começou a aplicar todo passo a passo. Depois eu fui promovida a gerente nacional. Foi quando eu pude viajar pelo Brasil, treinando todas as unidades da franquia, era uma faculdade na época. E a gente vendia cursos de pós-graduação, área de serviços, e eu trabalhando muito e aplicando esse método. E aí eu percebi que é o seguinte,
dentro daquela lei de Pareto, 80-20, eu precisava investir 20% do meu tempo trabalhando de forma inteligente, é o que eu chamo de inteligência produtiva, e 80% do tempo eu precisava focar muito mais em estudos, em aperfeiçoamento. Quanto mais eu lia livros, quanto mais eu fazia cursos, quanto mais eu treinava as minhas habilidades, mais eu conseguia ter resultado gastando menos energia e menos tempo, porque eu tinha alta performance. E é daí que eu vinculei muito a produtividade à alta performance. O resultado, no final das contas, foi que eu me tornei diretora nacional, tanto da área comercial como de marketing dessa faculdade, e saí de um salário inicial de R$500 para um salário de R$50 mil por mês. Depois eu abri também franquia da faculdade, fui me tornar empresária, e a empresa em 3 anos foi avaliada em 5.300.000. Tudo isso frente a esse passo a passo que eu construí, vinculando vários elementos da produtividade, da alta performance, para eu conseguir trabalhar menos e conseguir mais resultados. Pensar em segundos. Esqueça a leitura de tempo padrão, de horas, dias, meses e anos. Você deve planejar suas atividades com muito mais precisão. E para isso, não é preciso gastar dinheiro comprando um grande relógio. Você sabe quantos segundos tem em 1 hora? São exatos 3.600 segundos. É exatamente essa a forma que você deve pensar, em segundos. Reflita. O que você pode fazer com poucos segundos? Apreciar um quadro, ouvir uma música, ter uma ideia disruptiva ou fechar uma venda. A ideia aqui é você desenvolver uma cultura de valorização do seu tempo, dimensionando suas atividades em escalas muito mais precisas, que vai te proporcionar um controle infinitamente maior sobre o seu dia a dia. Foi dessa forma que pensou um atleta olímpico durante um ano inteiro, enquanto se preparava para uma corrida que estaria apenas entre as suas 10 primeiras competições oficiais em uma das modalidades do atletismo. Depois de ter se classificado para a etapa final da Olimpíada de Pequim, na China, esse corredor velocista conquistou em 2008 o maior recorde de todos os tempos, se tornando o homem mais rápido do planeta. Essa é a história de Usain Bolt, que com um incrível tempo de 9,69 segundos, disparou nos 100 metros para conquistar a tão sonhada medalha de ouro olímpica. Fica aí essa grande dica. Se você quer ser um empreendedor de alta performance, tem que pensar em segundos, assim como um atleta olímpico. Mas por que será que o tempo afeta tanto os seres humanos? Quando a gente perde o tempo, a gente está perdendo não só dinheiro, não só oportunidades, mas a gente está perdendo vida, né? Momentos importantes, momentos significativos da nossa vida. E eu percebo que com a quantidade de informações que a gente tem vivido, as redes sociais, informações que chegam por segundo até nós, faz com que a gente tenha uma avalanche de coisas para fazer, um ataque ao cérebro de informações, e tudo isso tende a nos deixar paralisados. Então as pessoas, elas estão vendo muitas pessoas terem sucesso pelas redes sociais, por exemplo, estão com muita coisa para fazer, estão com muitas informações superficiais e estão sem saber por onde começar. Estão paralisadas e vendo o tempo passar sem ter resultados significativos, sem conseguir realizar sonhos na vida. De uma forma mais prática para os empreendedores que estão nos ouvindo, fala um pouco sobre alguns sintomas que aparecem quando o gerenciamento do tempo e a produtividade não estão bons. Um dos passos que eu vejo muito é a questão da pessoa trabalhar muito e no final não conseguir ver um resultado efetivo daquilo que ela produziu. Às vezes ela fica tão perdida que ela nem consegue enxergar uma luz no fundo do túnel. Uma das coisas que eu vejo que é muito frequente é chegar no final do dia exausto, sem conseguir mensurar uma realização, ou ter muitas pendências o tempo todo martelando na cabeça. Nossa, eu tenho que ligar para esse cliente, meu Deus do céu, eu tenho que entregar o projeto para a empresa, eu já estou atrasado nisso. E esses milhares de pensamentos acelerados, martelando ali na mente também. E tudo isso gera um estado de ansiedade, um nível de estresse muito grande, né? Faz com que as pessoas às vezes se sintam
tão frustradas que elas ficam mais deprimidas. Leva aquelas doenças que a gente considera como doenças do mal do século, que a pessoa fica muito deprimida, frustrada, perdida, sobrecarregada. Ela sente muitas vezes que ela está carregando o departamento, a vida, ou no caso de empresários, está carregando até a empresa nas costas, mas não consegue realmente seguir em frente. Às vezes gera também a questão da preguiça, gera um estado de preguiça, porque o que é a preguiça? É a pessoa ter falta de sonhos, ter falta de projetos, ter muita coisa para fazer, já se sentir cansado antes e não conseguir focar naquilo que é realmente importante. Então a pessoa busca até uma fuga. Muitas vezes ela fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas como eu estou muito cansada, deixa eu pegar as redes sociais aqui, eu falo muito que as pessoas às vezes quando apagam muito incêndio durante o dia também, elas chegam em casa tão cansadas, tão detonadas, que elas não falam assim, agora eu vou ler um livro, agora eu vou estudar. Poxa, ela resolveu um monte de pepino o dia inteiro, apagou um monte de incêndio, tá cansada, detonada. O que ela quer fazer quando ela chega em casa? Quer assistir um Big Brother Brasil, quer assistir uma novela, ir pro Netflix, para videogame, ou então para as redes sociais, que é considerado também como um dos ladrões do tempo. E depois de identificar alguns desses sintomas, qual é o primeiro passo para começar a consertar as coisas que estão erradas e ter uma vida mais produtiva? O primeiro passo que eu sempre recomendo é mapear o dia. É um sistema meio que investigativo, quando a gente vai no médico para ele trabalhar alguns sintomas da doença, o que a gente fala? A gente tem que passar todo um diagnóstico, tem que tratar os sintomas, fazer alguns exames. Vamos mapear o seu dia, vamos identificar quais são os ladrões do tempo, porque para cada pessoa vai ser diferente. Vamos perceber o que está te atrapalhando, o que está impedindo de alcançar um resultado mais efetivo na vida. Depois que a gente faz esse diagnóstico, aí a gente começa a atuar com um plano de ação na dor mesmo da pessoa. Então vamos supor que o problema da pessoa X é a procrastinação. E aí a gente começa a atuar o que ela pode trabalhar para evitar essa procrastinação. E muitas vezes o que tem levado ela também a procrastinar tanto assim. Ou às vezes em outros casos, se for um líder, a dificuldade é, Tati, eu tenho dificuldade para delegar. Acabo centralizando tudo em mim, carrego a empresa nas minhas costas e quem que é o único culpado disso tudo? É a pessoa mesmo. Então, quando ela começa a desenvolver alguns planos de ações com técnicas efetivas, o resultado ele começa a aparecer. E aí a gente começa a trabalhar, então, de forma pontual nesses planos de ações. Uma das coisas que eu sempre recomendo é o que eu chamo de esvaziar a mente. É tirar da mente todas aquelas tarefas, pendências, projetos, coisas para resolver. Como que eu tiro da minha mente? Anotando. Você vai fazer meio que a gente chama aqui na Terra de toró de parpite. É meio que um brainstorming, onde você vai anotando tudo que você tem que fazer ali, joga. Aí depois você define quando, onde, como vai fazer. Mas esse detalhamento do plano de ação mesmo, ele vem depois. Primeiro você tem que colocar no papel para ter aquele controle que você não vai esquecer, que você não vai deixar passar coisas importantes, por exemplo. E aí dessa maneira você consegue se concentrar mais para atuar no agora. Imagine um carro vermelho super esportivo. Você consegue até sentir aquele cheirinho de novo dos bancos. Pega a chave, dá uma partida e ouve o som daquele motor V8. Você conduz o carro até a rodovia, confere o limite máximo da pista e começa a acelerar. E de repente o GPS anuncia: sem conexão com a internet. Aí você se dá conta de que não faz ideia do caminho que precisa seguir. É exatamente isso que acontece quando você não tem um propósito estabelecido e tenta gerir o seu tempo a qualquer custo. Não adianta ter velocidade e capacidade para aumentar ainda mais a sua aceleração se você não souber a direção que tem que seguir. Só quando tiver clareza onde quer chegar, você vai se tornar capaz de traçar atividades assertivas que irão te levar a esse destino. Estabelecer a direção é o que vai te proporcionar controle sobre os seus segundos no agora, no presente, e que no futuro vai te dar aquela satisfação de ter alcançado o objetivo desejado. O que você faz hoje é o que vai transformar o seu tempo lá na frente. Tatiane D'Angela traz um exercício simples, mas poderoso para treinar essa habilidade. Escreva uma carta com aquilo que gostaria de ouvir nos seus 70 anos.
entregue para alguém de confiança ou faça um upload de um arquivo texto na nuvem. E, em sua agenda eletrônica, crie um evento futuro para que, no ano desse aniversário, você receba a notificação de leitura desse arquivo. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. E a partir de agora, o Resumo Cast disponibiliza aos seus assinantes Premium a versão dos nossos episódios sem propaganda e anúncios comerciais. Hoje os anúncios e as propagandas são extremamente importantes, principalmente para podcasts como o Resumo Cast, pois eles nos possibilitam uma fonte de renda extra, tanto anúncios aqui no episódio como anúncios no YouTube. E essa fonte de renda extra nos dá recursos para continuar produzindo um conteúdo de alta qualidade para você. Mas nós sabemos que algumas pessoas optam por não escutar os anúncios. Por isso, nós resolvemos disponibilizar aos nossos assinantes Premium os episódios da segunda temporada do Resumo Cast totalmente ad-free, sem anúncios. E além dessa, a nossa área Premium tem outras novidades, como a publicação do episódio semanal no domingo ao invés da segunda. Então, nosso ouvinte Premium irá escutar o último episódio um dia antes e o novo conteúdo de resumos que estamos produzindo, que são episódios de 10 minutos. E o Resumo Cast 10 minutos não tem a intenção de entregar a você uma versão menor do livro. O objetivo é entregar em 10 minutos algumas ideias que, na nossa visão e com a experiência que temos em livros de negócios, podem lhe ajudar a lidar com os desafios do seu dia a dia como um empreendedor. Então conheça a nossa área Premium e saiba mais sobre os conteúdos de 10 minutos, a publicação dos episódios no domingo e os episódios sem anúncios publicitários. O endereço é resumocast.com.br/premium. Resumo Cast, livros para empreendedores. Sabia que existe uma quadrilha de ladrões de tempo? Já falamos da importância de pensar em segundos, mas para chegar a um nível de controlar e gerenciar cada segundo do seu tempo, você pode começar identificando quais são os ladrões de tempo. Quando eu pergunto nas palestras, as pessoas falam: redes sociais, WhatsApp, e-mail, são ladrões do tempo, beleza. Esses as pessoas já sabem. Tem outros que também têm falado muito hoje em dia, que é a própria procrastinação, a questão de centralizar, né, essa desorganização, tudo isso é ladrões do tempo, que eles consomem não só o nosso tempo, mas eles acabam sugando muito da nossa energia também. E aí tem qualquer um que eu considerei no meu livro como sendo o chefe da quadrilha. Por que eu considerei ele chefe da quadrilha? Porque além dele roubar muito tempo, ele também é desconhecido por muitas pessoas. As pessoas têm esse ladrão, mas elas não percebem, que é o que eu denomino de interrupções. Quantas vezes você é interrompido durante o seu dia de trabalho? Começa a contar. Para a gente conseguir fazer esse mapeamento, esse diagnóstico, é só você pegar um papel em branco, deixar do seu lado ali enquanto você estiver trabalhando e vai colocando um pontinho. Cada interrupção, por exemplo, o telefone tocou, uma interrupção. O colega do lado chamou, outra interrupção. Bateram na porta, terceira. Notificações do celular, ou notificações do computador, outra interrupção. Tudo isso. Existem interrupções que a gente mesmo gera, existem interrupções que são externas, que é o nosso colega de trabalho, é o cliente, é o chefe. E aí você começa a contar quantas vezes você é interrompido durante o dia. Vamos fazer um cálculo aqui. Tem estudos da neurociência que mostram que quando a gente muda de uma tarefa para outra, a gente gasta de 7 a 14 minutos para nos concentrarmos novamente naquilo que a gente estava fazendo antes. Então, 7 a 14 minutos. Agora vamos fazer o cálculo. Vamos supor que você é interrompido 27 vezes durante o dia. Esse foi o cálculo que eu fiz lá no meu livro. 27 vezes 7 a 14 minutos, se a gente pegar uma média aí, 7 a 14, uma média de 10 minutos, até mesmo para facilitar os cálculos. Isso significa que você está perdendo todos os dias
4 horas e 30 minutos só com esse ladrão do tempo, que é as interrupções. Então, essa é a grande questão. De 7 a 14 minutos, 10 minutos para se concentrar, significa que a pessoa está perdendo 4 horas e 30 minutos por dia com o que eu gosto de chamar, né, de chefe da quadrilha. Agora dá umas dicas práticas de como vencer interrupções. Vamos supor que a pessoa está trabalhando lá na sua mesa e o chefe ou um colega chega e interrompe. Existem 2 tipos de interrupção. Existe a interrupção interna, aquela autogerada, ou seja, eu sou o único culpado disso. Existe a interrupção externa. O que eu defendo muito é que a gente pode minimizar, não zerar todas as interrupções, mas minimizar, isso é totalmente possível. Existem formas, inclusive, de minimizar as interrupções externas. Então, a interna é muito fácil. A interna é só eu desligar as notificações do meu celular, desligar as notificações do computador, eu consigo já eliminar. Ou então anotar tudo que vier à minha mente, sabe, aqueles pensamentos acelerados, aquela quantidade de pendências, de projetos, tudo que vier à mente eu começo a anotar, deixo no papel e eu vou parar de ser interrompida por mim mesmo o tempo todo lembrando de pendências. Esse é mais simples. Agora, exige só disciplina, né, de todos nós. Agora, as interrupções externas, existem várias maneiras, mas tem uma que é bem simples e que qualquer pessoa pode aplicar no seu ambiente de trabalho, que é aquela que eu chamo de sinalizadores e acordo de convivência. Já viu quando a gente vai num rodízio, que lá tem umas plaquinhas assim, verde significa, garçom, pode servir à vontade esse rodízio. Vermelho significa, não, já estou satisfeito, muito obrigado, deixa eu conversar e interagir agora com as pessoas da mesa. Por quê? Foi uma ideia genial que eles tiveram. Porque não tem nada pior que você ir numa churrascaria, por exemplo, quer interagir, quer conversar com as pessoas e toda hora chega o garçom lá, te interrompendo no seu assunto e fala picanha, alcatra, filé, e você fica assim, não, obrigado, não, obrigado, não. Aí quando você olha para a pessoa, você fala assim, o que eu estava falando mesmo? Chega um momento que o cérebro, ele não suporta, ele entra em pânico. Ele não consegue se concentrar e dar continuidade no assunto com essa quantidade de interrupções. Então eles tiveram uma ideia de sinalização, uma simples placa conseguiu resolver toda a questão. E aí como que a gente pode aplicar isso no dia a dia de trabalho? Algum sistema de placa de sinalização, pode ser verde e vermelho. Verde significa interrompa com moderação. Afinal de contas, a gente já fez um acordo de convivência na empresa e já explicou o dano que isso gera. Pelo menos 4 horas e 30 minutos por dia perdidos, só o tempo todo você tentando se concentrar. Então é muito importante ter uma placa ali. O vermelho significa, eu estou concluindo um projeto muito importante, eu estou fazendo um relatório aqui que eu não posso ser interrompido porque eu estou com um prazo apertado para entregar. E aí o seu colega de trabalho ou qualquer outra pessoa olha de longe, ele já sabe, vermelho é não interrupção. Tati, mas isso se aplica a clientes também? Claro que não. Clientes a gente tem que estar sempre disponível. Então é o que eu comentei, a gente não vai conseguir zerar as interrupções. Mas ao menos minimizar essas interrupções, isso é totalmente possível. Agora o cliente, eu quero que ele me interrompa mesmo, desde que seja para comprar, né? Agora se for para reclamar, aí a gente tem que começar a mapear. É um outro plano de ação da produtividade, que é mapear essas reclamações para atuar na prevenção. É prevenir antes de ter que lidar apagando os incêndios todos os dias. A primeira atitude que você tem que tomar é fazer uma lista com todas as principais e repetidas interrupções. Com essa lista, você pode identificar e programar respostas padronizadas e também deixar claro o seu posicionamento. Sabe aquelas atividades extremamente operacionais que todas as empresas têm? Muitas vezes os empreendedores acabam optando por uma economia burra ao invés de contratar uma pessoa, um estagiário ou uma secretária para executar essas atividades. E se você não conseguiu entender ou não está convencido até agora que tempo vale mais do que dinheiro, muito provavelmente deve estar executando atividades que não deveria, ao invés de pensar na estratégia do seu negócio. Então, por exemplo, responder e-mails. Responder e-mails é operacional. Eu mesma, minha secretária, que responde todos os meus e-mails
quando tem alguma coisa que ela não sabe resolver ou algo importante, aí ela me passa, eu sento. Então é como se eu visse por dia 2 e-mails. Enquanto eu recebo 200 e-mails por dia, apenas 2 eu preciso ver, porque todo o restante ela consegue responder. Ela sabe das informações, ela convive comigo no dia a dia, o que for referente à venda, ela sabe vender, está muito bem treinada para isso. O que é spam, ela já tira do meu campo de visão e eu nem perco tempo com isso. Então, ela consegue otimizar o meu tempo respondendo os meus e-mails. A gente precisa apresentar um relatório para a diretoria. Fazer esse relatório é uma atividade operacional. Eu poderia ter uma pessoa muito bem preparada e treinada para fazer isso, enquanto líder, enquanto dono da empresa, um empresário, eu vou dedicar estratégias. Então, a grande pergunta que a gente sempre faz é, enquanto você está trabalhando para a sua empresa sobreviver, quem que está trabalhando para que a sua empresa possa crescer de fato? A gente precisa ter pessoas que ficam ali na linha, fazendo a empresa sobreviver, funcionar, dar certo, enquanto a gente consegue focar naquilo que é realmente estratégico para o nosso negócio. Então, eu começo a analisar, eu sempre faço esse exercício, esse convite para as pessoas, para você, ouvinte aqui, comece a listar que economias burras você tem feito. Isso se aplica tanto ao trabalho quanto à vida pessoal mesmo. Antigamente, eu ficava final de semana limpando casa, lavando roupa, não queria contratar alguém para fazer isso. Chega um momento que você olha e pergunta, qual que é o valor da minha hora de trabalho? Se o valor da minha hora de trabalho for menor do que uma diarista, de que alguém que possa fazer esse trabalho, se for menor, tem que ser eu mesma que vou fazer. E eu vou fazer por tempo limitado. Eu vou colocar como meta na minha vida que eu vou estudar muito para melhorar minha performance, para aumentar o valor das minhas horas, a ponto de, daqui a uns dias, compensar financeiramente para mim contratar alguém para fazer esse trabalho operacional. Agora, se você já ganha, sei lá, mais que R$50, mais que R$100 por hora de trabalho, e aí a gente tem que fazer esse cálculo, porque, Gustavo, a gente não tem muito hábito de calcular qual que é o valor da nossa hora de trabalho. A gente calcula só o valor que a gente recebe lá no final do mês. Então a gente tem que ver qual que é o valor da minha hora de trabalho. Se ela for superior a pagar alguém para limpar, então contrate alguém para limpar a sua casa, para lavar roupa, para fazer qualquer trabalho, seja da vida pessoal ou profissional, seja operacional. Porque você vai ganhar tempo para dedicar a lazer, que seja, dedicar a um hobby, porque todo profissional de sucesso, ele tem tempo dedicado a um hobby também. E você vai ter tempo para ler um livro, vai ter tempo para estudar, se capacitar e fazer cada vez mais a sua hora de trabalho valer mais dinheiro. E esse é um dos pontos que eu cito no livro Faça o Tempo Trabalhar para Você. Como que eu posso fazer o tempo trabalhar para mim? É muito simples, é fazer a minha hora valer mais dinheiro. Então, enquanto alguns professores ganham R$25, ou até menos que isso, por hora, existem professores que estão ganhando R$100, R$200 a hora. E isso se aplica a qualquer profissão. Eu conheço advogados que estão ganhando 2, 3 salários mínimos por mês. E tem advogados que ganham seus R$100 mil aí por mês. Corretores de imóveis. Tem corretor de imóveis que passa 6 meses sem vender nada. E tem corretor de imóveis que vende todo mês. Qual que é a diferença entre esses profissionais que o valor da hora é bem pequeno, enquanto outros o valor da hora é bem valorizado mesmo, é muito grande? Alta performance. Eles conseguem entregar resultado. Então, nada fala tão alto quanto os nossos resultados. Se a gente quer ter mais eficácia, se a gente quer ter mais ganhos financeiros, a gente precisa trabalhar com alta performance a ponto das nossas horas valerem muito mais. Já falamos sobre os sintomas que o empreendedor, um indivíduo, deve procurar para identificar se precisa melhorar a sua produtividade e gerenciamento do tempo. Agora vamos ver os sintomas que aparecem nas empresas. Os sintomas que eu vejo nas empresas que precisam trabalhar muita produtividade está sempre vinculado a resultado. Porque para mim produtividade é eficácia. É como que eu posso fazer mais com menos, mas não fazer mais tarefas. É fazer as tarefas essenciais com mais qualidade, de forma que gerem mais lucro. Então, até uma das perguntas que eu sempre faço para os empresários que eu atendo é: quanto do seu tempo você dedica a atividades que realmente gerem lucro para o seu negócio, que gerem crescimento para a sua empresa? Então, esse é um dos pilares que a gente trabalha. E como que eu percebo que a empresa ela não está tão produtiva e que ela precisa desses conhecimentos para a equipe?
quando não estão conseguindo bater a meta, né? Quando está inchado, tem muitas pessoas, muitos colaboradores para fazer determinado trabalho, e aí de repente você olha o seu concorrente do lado, o concorrente está conseguindo o mesmo resultado que o seu, às vezes até maior, trabalhando com a metade da equipe. Ou seja, tem um custo muito menor e tem um resultado, um faturamento, um lucro no final das contas bem superior. Então, quando a gente começa a ver que, às vezes, os profissionais eles estão estressados, angustiados, até uma das coisas que me fez começar a estudar sobre esse tema foi uma pesquisa que eu vi que saiu na revista Exame na época, falando que o Brasil ele estava em 75 no ranking da produtividade. Recentemente eu vi uma outra pesquisa falando de 81 no ranking da produtividade. E aí essa mesma pesquisa ela trouxe o seguinte, que um americano faz o mesmo trabalho que 5 brasileiros. Isso me deixou chocada na época. Eu falei, como que pode uma pessoa conseguir fazer o trabalho de 5 sem se sentir sobrecarregada, sem precisar fazer hora extra para isso, conseguindo entregar o resultado e dar conta de toda a demanda, né? E aí isso que me fez começar a pesquisar, inclusive fazendo cursos fora do país. Eu fui fazer cursos na Universidade de Harvard, na Universidade de Ohio. Recentemente tive a oportunidade de fazer um curso de liderança e inovação no MIT também. Então eu fui buscar lá fora o que eles fazem para conseguir, tendo qualidade de vida, sem fazer hora extra, conseguir um resultado, uma produtividade tão acima da média assim. E isso que eu percebo nas empresas. Por exemplo, eu tive um aluno que falou, Tati, recentemente eu trabalho num banco. Ele falou, recentemente demitiram 3 pessoas da empresa e contrataram uma pessoa para fazer o trabalho dos 3. Todo mundo olhava de fora e pensava assim, meu Deus, o banco não vai mais sobreviver, porque essas 3 pessoas que foram demitidas, elas corriam para cima e para baixo, elas tinham que dar conta de tantas coisas que é impossível uma pessoa fazer com excelência o trabalho desses 3. Mas, para surpresa dele, passado aí alguns 3 meses, ele começou a ver que essa uma pessoa não só conseguiu fazer com excelência o trabalho dos 3, como ela andava tranquila pela empresa. Tudo em dia, tudo dentro do prazo, ela conseguia ter tempo para os filhos. E falou, uai, o que está acontecendo? E isso é produtividade, né? Então, o ponto-chave é como que uma pessoa consegue fazer com maestria o trabalho de tantas outras, entregando muito resultado e ainda tendo qualidade de vida. É onde entra esse viés da produtividade dentro das empresas. E aí eu tive a oportunidade de dar um treinamento para um escritório de advocacia muito famoso aqui no estado de Goiás. Ele já era referência na época, foi um treinamento para 30 colaboradores. E a gente fez todo o passo a passo da produtividade, identificamos onde estavam os ladrões do tempo, criamos os planos de ações para lidar com tudo isso, criamos um sistema de comunicação, porque uma das principais falhas dentro da empresa está vinculada a ruídos, a falhas na comunicação, o que gera muito retrabalho e um desgaste físico e emocional muito grande também para toda a equipe. Então a gente começou a identificar todos esses pontos e trabalhamos. E o resultado foi que dentro de um ano, o dono do escritório, ele me procurou, o Rafael Lara, e ele falou assim, Tati, eu preciso que você entre de novo no meu escritório para dar o mesmo treinamento, porque agora a gente dobrou o número de funcionários. E por que a gente dobrou o número de funcionários? Porque a empresa cresceu 3 vezes mais. E a gente abriu algumas unidades nos interiores, então agora a gente está com filial, e a gente conseguiu um faturamento muito maior no final das contas. E aí eu voltei para dar o treinamento para todos os novatos já. Então é esse crescimento, é um crescimento exponencial, mesmo em meio à crise, que é possível quando a gente tem uma equipe realmente produtiva, uma equipe que sabe focar no que é essencial, focar naquilo que é importante, que vai gerar lucro para a empresa. E como a gente está vivendo um momento de crise, um momento de muitas empresas, infelizmente, fechando as portas, é um momento onde é crucial a gente falar, olha, agora não há espaço mais para amadores. Agora é um momento da gente capacitar o nosso time, é o momento da gente alavancar a produtividade para conseguir ter um desempenho superior e conseguir ter muito mais resultado. O objetivo desse episódio é capacitar você, ouvinte, a produzir mais e melhor, trazendo muito mais eficácia para suas atividades diárias, melhorando os resultados que você obtém em
todos os aspectos da sua vida, valorizando o momento presente, o agora, a partir do planejamento de cada segundo traçado em sua reunião pessoal. Como diz Benjamin Franklin, você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é deste que a vida é feita. Espero que você tenha gostado do episódio dessa semana e um agradecimento especial a todas as pessoas responsáveis pela produção desse conteúdo. Um obrigado especial à nossa entrevistada, Tatiane De Angela, a minha co-apresentadora, Renata Libérica, o André Macan, Rafael Pires, o Toniel Nascimento, Roberto Arashiro e a Ana Toppel. A partir de agora, o ResumoCast está oficialmente aberto para parcerias com anunciantes. Então, se você tem um produto ou serviço ou uma marca e quer anunciar no ResumoCast, envie um e-mail para resumocast.com.br. E se quiser saber mais sobre o trabalho da Tatiane De Angela, acesse institutodeangela.com.br. O link está na descrição desse episódio. O ResumoCast está com você onde você estiver. Mas eu tô sem internet. Fico sem ResumoCast? Claro que não. É só baixar antecipadamente o episódio da sua escolha e ouvir offline tranquilamente. Acesse resumocast.com.br e conheça todos os nossos projetos. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço para você e até o próximo episódio.